Evangelho de Lucas, no capítulo 11, daremos início à leitura no verso 5. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. A parábola do amigo importuno. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, ainda que se não levante e dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui está a parábola do amigo importuno, a parte onde o Senhor tem nos despertado nessa noite. É uma parte conhecida, todos já ouviram, a maior parte da nossa irmandade já ouviu, se não o trecho inteiro, mas uma parte dessa parábola. Mas é o que o Senhor tem despertado nós nesta noite. Aqui a narrativa do Senhor Jesus aos discípulos, por exemplo, ele contando um modelo de uma importunação, que uma pessoa vai na casa da outra pedir pão tarde da noite, mesmo que aquele que está dentro da casa, ele não se levante porque gosta da pessoa, porque tem comunhão com aquela pessoa, mas o Senhor Jesus falou: se ele pedir muito, ele vai importunar tanto, que ele vai alcançar o que ele precisa e até mais do que ele precisa. E também o Senhor Jesus, irmãos, deu outro exemplo de um filho que, quando pede pão ao pai, o pai vai dar pão ao filho. Que se o filho pedir peixe, o pai não vai dar uma serpente, que ao invés de alimentar, vai contaminar, vai matar a criança. Também, se pedir um ovo, lhe dar um escorpião, pedra, escorpião, serpente. São provações, são itens que trazia tribulação para aquele povo naquela época. Então o Senhor Jesus sempre usou exemplos nas parábolas de assuntos que fossem comuns ao povo. Por parábola, você ensina uma criança no caminho que ela deve seguir. Por parábola, por história, por exemplos, você direciona o povo naquilo que ele deve fazer, o que não deve fazer, seja criança, jovem ou velho. E aquele tempo, os irmãos têm conhecimento dessas coisas, a população não era letrada. Então eles não sabiam ler, não sabiam escrever. E se o Senhor Jesus passasse o evangelho que ele queria deixar implantado de uma maneira rebuscada, de uma maneira muito
difícil, com palavras difíceis, o povo não atenderia, não entenderia, não haveria compreensão. Então o Senhor Jesus se valeu de parábolas, de histórias, de modelos, de contos, para que as pessoas entendessem a mensagem e colocassem-se a caminho. E o sentido dessa palavra, irmãos, foi que quando nós pedimos, quando nós nos manifestamos com o Senhor de maneira que você não tem dúvida nem variação, o Senhor ouvirá as nossas orações. Aqui o Senhor Jesus, irmãos, falou, terminando essa história, essa parábola, ele instigou o povo, falando: se vocês, humanos, são maus, têm pensamentos maus, agem de maneira, muitas das vezes, com maldade, sabe dar boas coisas aos filhos, quanto mais Deus, quanto mais o Pai Celestial, que dará e derramará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Só que vejam os irmãos, que o Espírito Santo não foi derramado aqui. O Espírito do Senhor estava com o Senhor. E o Espírito Santo foi derramado sobre o povo só depois que houve a ascensão do Senhor Jesus. Então, depois dessas coisas que o Senhor passou, essas parábolas, houve toda a tribulação, toda a privação, todo momento de angústia do Senhor Jesus, houve a crucificação, ele voltou à vida, esteve no meio do povo, ascendeu, e ainda essa palavra não havia se cumprido. Porque o Senhor Jesus falou que eu irei e derramarei sobre vós o Espírito Santo. E o Senhor falou assim: fiquem, vigilem em oração, que eu derramarei do meu Espírito sobre vós. E está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que era um tempo de festa em Jerusalém. E havia milhões de judeus reunidos na cidade, porque era a festa do Pentecostes, que é a festa do derramamento, que é uma festa ensinada lá por Moisés, que era para celebrar a colheita, celebrar a fartura no meio do povo. E os discípulos, aqueles que haviam crido no Senhor Jesus, estavam em Jerusalém, porque o Senhor mandou que eles ficassem lá em oração, e no tempo daquela festa havia uma multidão comprando, vendendo, festejando, brigando, trabalhando, negociando animais para sacrifício, porque era um tempo de festa naquela cidade. 6 milhões de judeus, dizem os historiadores, que estavam ali, e os discípulos estavam reunidos numa casa em mais de 100 pessoas, buscando em oração que o Espírito Santo chegasse sobre eles. E está escrito nas Escrituras que de repente um vento soprou naquele lugar e o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E eles saíram pelas ruas, uns pulavam, outros falavam, outros gritavam, tamanha manifestação do poder de Deus sobre eles. E alguns judeus olhavam para eles e falavam assim: mas está embriagado esses homens? Outros falavam assim: mas não são galileus esses homens? Como que eles estão falando na nossa língua? Porque estava reunido milhões de judeus ali naquela cidade, naquela época, de diversas nacionalidades. E o Espírito do Senhor tomava aqueles homens na língua daqueles outros, e ali houve mais de 3.000 conversões naquele dia. Então, irmãos, a palavra do Senhor para nós é: o poder de Deus está disponível para você.
está disponível para nós todos que aqui estamos. Quando temos tempo de aflição, como foi testificado pelo irmão Daniel nesta noite, como foi testificado pelo irmão Anderson, também que pediu oração no momento de aflição da cirurgia de uma criança, não é isso, irmão Anderson? O irmão Daniel clamando a misericórdia de Deus pela sua filha, ali já não tinha mais, ele estava na medicina, ele estava cercado por enfermeiros, não é isso, irmão Daniel? E tem hora que a medicina não resolve, irmãos. Tem hora que o medicamento não pega a veia. Tem hora que o exame não dá certo. Tem hora que uma junta médica não resolve. E ali ele teve que colocar tudo, a vida da filha, a vida dele, a vida da família inteira nas mãos do Senhor. E o Senhor chegou na vida dele naquele momento. Não foi só aquele momento. Tantas outras vezes que o servo de Deus, por certo, precisou da misericórdia de Deus e o Senhor chegou. E o Senhor pede, instrui e nos exorta nessa noite. Não duvide do poder do nosso Deus. Uma criança, irmãos, já contei aqui testemunhos a respeito disso, que aconteceu até na minha casa. Uma criança, quando você ensina uma criança que Deus cura, que o Papai do Céu liberta, a criança não tem maldade, ela não tem medo, ela não tem dúvida. E você pede para uma criança orar por uma necessidade, Deus atende na hora muitas das vezes. Porque tem pureza, tem uma ligação espiritual ali, está puro. Só que nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo, nós vamos tendo entendimento, nós vamos esfriando a nossa comunhão com o Senhor. E hoje o Senhor nos convida, vamos nos fazer de meninos novamente e vamos crer de todo o nosso coração, irmãos. Não importa o tamanho da tua prova, Deus é grande, Deus é poderoso para chegar no dia da tua aflição e colocar tudo no lugar. Enfermidades, o Senhor converte em saúde. Aflições, o Senhor coloca alegria. Privação, o Senhor coloca abundância, irmãos. Deus tem poder. A igreja crê nessas coisas, irmãos. Os irmãos creem que nós estamos aqui buscando a misericórdia do Senhor e o Senhor está nos lembrando que Ele está no meio de nós. E que se nós buscarmos o Senhor incessantemente, mas crendo de todo o nosso coração, o Senhor fará uma obra no meio de nós, irmãos. Quantas vezes a sua vida esteve ligado por um fio? Quantas vezes você já era dado como morto, mesmo estando vivo? Quantas vezes estivemos como moribundos, vivendo pelas ruas da cidade, não sabendo se era melhor viver ou morrer, e o Senhor visitou a tua alma. Creia no Espírito Santo do Senhor e que o Senhor fará obra no meio de nós, irmãos. O Senhor está nos despertando nessa noite. Não tem medo, não tem dúvida. O que o Senhor promete, o Senhor cumpre. E o Senhor não está prometendo derrota, não está prometendo desgraça, não está vindo aqui para repreender os seus erros. O Senhor está pegando pela tua mão e falando: creia que eu estou pronto para te ajudar. É a palavra do Senhor. Se nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Espírito Santo do Senhor. Irmãos que estão congregando nessa noite, que estão congregando conosco pela internet, o Espírito Santo do Senhor é maior que qualquer espírito que ronda essa terra. Não há variação, não há medo, não há deturpação. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Creia, você não está aqui a passeio, você não veio aqui ver o homem, você não veio aqui por um interesse pessoal, você está aqui dentro porque você está necessitado e aqui está o Senhor da glória te convidando. Invoca o Espírito Santo e o Espírito Santo trabalhará no meio de nós. A Irmandade crê nessas coisas, irmãos. Temos um glória a Deus para dar ao Senhor nessa noite.
Vamos, Senhor, nessa noite, irmãos, invocar o Espírito Santo de todo o nosso coração. Quantos de nós temos necessidades? Temos o servo de Deus que pediu oração da enfermidade que está na cabeça. Temos a Laís, que precisamos orar por ela. Temos a Rafaela, que precisamos orar por ela. Quantos de nós, se formos falar aqui, que precisamos que a misericórdia do Senhor repouse sobre a nossa vida e sobre a nossa casa? Hoje é dia de o Senhor fazer obra no meio de nós, irmãos. Glória ao Senhor. Creia no Espírito Santo. Creia no Senhor, não tenha dúvida. Você não está perdendo o teu tempo. Você está ganhando vida, você está ganhando bênção, você está ganhando vitória. Porque quando nós cremos, o Senhor aparece no meio de nós. Irmãos, essa é a palavra. Não tem o que temer. Seja o tamanho da tua prova, não tem o que temer. Esteja em comunhão, esteja ligado na comunhão com o Senhor, que o Senhor colocará as coisas todas no lugar e fará melhor do que almeja o teu coração. Recebamos essa palavra como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. O irmão André virá à frente orar por nós.